Mateus Alcântara, meu irmão, a paz de Deus gloriosa no nome precioso do Senhor Jesus. Eu estou aqui observando o seu comentário. Você pergunta, né? Como o rico, depois de ter partido desta para a melhor, lembrava-se de seus 5 irmãos aqui na terra, se está escrito. Aí você menciona Eclesiastes, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 6. Também há um outro texto de Jó. Meu irmão Mateus, é o seguinte: a revelação de Deus foi progressiva, entendeu? Então, você está citando versos do Velho Testamento, quando a revelação plena da palavra de Deus se encontra no Novo Testamento, nos Evangelhos, e depois os apóstolos desenvolveram o ensino de Jesus através de cartas, né? Então, para você compreender, você não pode fazer doutrina com versos lá do Velho Testamento, porque não é suficiente. Quando muito, os versos do Velho Testamento servem para ilustrar verdades do Novo Testamento, expressas no Novo Testamento. Mas eles não devem ser usados para fazer doutrina como você está fazendo, né? As seitas que pregam que não existe inferno, né, eles negam a consciência do homem após a morte. Morreu, acabou. Não existe inferno. São essas as pregações desse pessoal. Não é verdade? Muito bem. No episódio do ladrão na cruz, o Senhor Jesus disse a ele: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós cremos que aquele homem foi para o paraíso junto com Jesus após a morte. O mesmo lugar para onde foi Lázaro, o mendigo. E veja, tanto Jesus como o ladrão, Lázaro, quando chegaram no paraíso, encontraram Abraão naquele lugar. Será que somente Abraão estava no paraíso, dos personagens que nós encontramos no Velho Testamento? Em absoluto. No paraíso estavam também Jeremias, Ezequias, Abacuque, Ezequiel, todos os servos do Velho Testamento, Simeão e Ana, todos os servos que nós encontramos na leitura do Velho Testamento. Os crentes do Velho Testamento, eles foram salvos pela fé, confiando, né, na promessa do Messias que lhes seria enviado. Assim como nós, eles eram salvos então, olhando para o futuro. Nós somos salvos da maneira inversa, olhando para o passado. Eles eram salvos porque acreditavam no Messias que lhes seria enviado. Nós somos salvos por acreditar no Messias que já veio. Então,
Então veja, isto quer dizer que a vida consciente após a morte, como nós lemos lá no relato do rico e Lázaro e nas promessas de Jesus a respeito do ladrão na cruz. Após a sua morte, Jesus levou o ladrão junto consigo ao paraíso. E o que imagina você? Que Jesus chegou no paraíso e ó, acorda aí, pessoal, tem uma notícia importante para vocês. Olha, aquele que foi prometido, o Messias, o Salvador, sou eu. E eu já realizei a obra na cruz. Você acha que ele foi despertar aquele pessoal que estavam todos dormindo? Não. Estas almas que estavam ali no paraíso, eles estavam conscientes no aguardo do cumprimento da promessa do Senhor. Isto é muito claro porque Jesus, no relato do episódio do rico e Lázaro, ele fala que eles estavam conversando naquele ambiente. Ele diz que Abraão se pronunciou por 3 vezes. Se pronunciou por 3 vezes. Não estava dormindo. Então, veja também o seguinte: chamar o relato do episódio do rico e Lázaro uma parábola, tá? É uma imposição. É uma imposição. Tá? Não, Jesus não disse que se tratava de uma parábola. E você não encontra em nenhum outro lugar a informação de que esse episódio relatado por Jesus era uma parábola. Outra coisa também que deve ser considerada é o seguinte: se você acha que esse episódio que Jesus contou é uma parábola, você também está acreditando que Jesus mentiu, que era um mentiroso. Por quê? Porque ele diz que uma personagem importante de todo o Velho Testamento e do Novo também, porque Abraão é considerado o pai dos crentes, Jesus disse que ele falou, que ele se pronunciou por 3 vezes. Ora, se isso é uma fantasia, se isso não é verdade, se é uma alegoria, uma comparação, então você está acreditando que Jesus estava, com uma cascata em cima dos pobres judeus que o ouviam. Não é verdade isso? Se fosse uma parábola, Jesus não usaria o nome de Abraão. Ele diria que Lázaro estava no colo de um homem lá, etc. Não citaria nome. As palavras de Jesus, as suas enunciações, devem ser consideradas de outra maneira. No caso, como verdadeiras. Ele estava relatando uma coisa que os discípulos não sabiam. Além do que, veja todas as parábolas de Jesus, elas não usam o nome de pessoas, não citam o nome das pessoas, e começam normalmente dizendo que e falou-lhes uma parábola, né, dizendo, o reino de Deus é semelhante. Ele deixa claro que se trata de uma comparação diferente do que está aí. Agora, o Zazá, ele está numa teimosia desgraçada, sabe? E ele fala, não, é uma parábola porque está escrito na Bíblia. Cara, eu tenho aqui, uma Bíblia, né, que eu vou pegar aqui para mostrar a vocês, está vendo aqui,
Não dá para ler direitinho as letras aqui, porque é aquele dourado aqui que já desapareceu. Né? Mas é uma Bíblia. Olha, tá vendo aí? Olha, Bíblia de Estudo Pentecostal, é uma Bíblia. Veja aí. Traduzida, né, para o português por João, né, Ferreira de Almeida. Tá vendo? Então, aqui tem muita coisa aqui, ó. Está escrito aqui que é uma edição corrigida, revista e corrigida, né? Aqui fala dos direitos de cópia, né? O copyright. Está dizendo que tem o copyright dos mapas, dos diagramas, né? Que a primeira impressão foi em 1995, a segunda impressão foi em 1996. Fala quem foi o diretor executivo, o editor-geral, o editor assistente, a comissão editorial. Está tudo aqui, ó. Tá vendo? É um monte de coisa aqui. Viu? Tem o índice geral, tá vendo aqui, ó? O índice geral aí. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Índice geral. Tem aqui, ó. Como é que é? O índice dos livros da Bíblia, tá vendo? Vamos ver o que mais tem aqui. Índice de diagramas, ilustrações, entendeu? Aqui. Vamos ver se tem outras coisas. Então veja, está na Bíblia essas coisas. Mas isso não tem inspiração divina. Não foram inspiradas por Deus. Também está cheio, ó, de notas de rodapé. Tá vendo? São explicações. Aí tá vendo aqui, ó. Aí aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo aqui? Dá para ver? Aí. Notas de rodapé, toda a página tem. Notas de rodapé explicativas, de um verso, de outro, de outro. Entendeu? Estas coisas não foram inspiradas por Deus. Como também não foram inspiradas por Deus a divisão em versículos e em capítulos. Vamos ver a carta de Paulo aos Efésios, por exemplo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu estou mostrando a carta de Paulo aos Efésios. Aí. Está no capítulo 5, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Você acha que Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele separou por capítulos e versículos essa carta? E ó, veja bem, ó, no capítulo 5 nós encontramos, ó, o título aí. Onde é que está aqui? Vamos ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde está? Os deveres domésticos. Então, você acha que Jesus, que Paulo separou o contexto ali, ó, e colocou o título, ó, os deveres domésticos? Então, mas o cara está aí, ó. É uma estupidez. Isso chama-se obstinação. Tá? Obstinação. O sujeito é obstinado. Tá? Então, o sujeito que é obstinado, ele nega fatos. Fatos históricos, até. Na defesa da sua obstinação. Isso é muito perigoso, viu? Pela seguinte razão. Lá no livro do Velho Testamento diz que a obstinação é como o pecado da feitiçaria. Quer dizer, tem espíritos no meio, sabe? Espíritos maus. Bom, é uma grande idiotice desse irmão. Eu fico admirado, um homem de 65 anos. Tem cultura, hein? Tem cultura, é um homem inteligente. Mas, na defesa do seu fanatismo religioso e das heresias que ele aprendeu dentro da congregação, comete absurdos como esse. Pode observar nos comentários dele que ele defende isso. Que está escrito na Bíblia, por isso ele crê na Bíblia. E a Bíblia é a verdade e tal, ele crê piamente e tal. Mas não quer eu até entendo o seguinte, ele não quer admitir, sabe? O seu orgulho, a sua vaidade pessoal, a sua soberba, não lhe permite admitir que está cometendo um grande erro. Mas vamos avante, tá? Isso aí é só um detalhe.
Quando Jesus visitou o paraíso, né, deu-lhes testemunho de que era o Messias prometido e que a obra tinha sido realizada na cruz. E quando Jesus foi ressurreto, na sua ascensão aos céus, levou consigo esses crentes que se encontravam neste lugar. Agora, observe o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, veja, se o paraíso para onde foi Lázaro, onde estava Abraão, aonde foi o ladrão na cruz, fosse um lugar, um dormitório, por que Paulo foi arrebatado até esse lugar para ouvir palavras inefáveis, palavras maravilhosas? Se esse lugar é um dormitório, como se explica isso? Certamente esse falatório haveria de incomodar muitos daqueles sonolentos crentes que estavam dormindo por ali. Interessante também que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, verso 21, ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que ele diz que a vida após a morte é ganho? Será porque ele gosta muito de dormir? Certamente ele gosta muito de puxar uma soneca, né? Depois no verso 22 ele diz assim, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. No verso 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ora, Paulo está dizendo que viver dormir lá no dormitório do paraíso é muito melhor do que viver aqui na terra. Fala a verdade, isso é gostar muito de uma boa soneca, não é mesmo? Eu acho que não. É porque ele tinha consciência de que ele morrendo, ele estaria na presença do Senhor, numa relação amorosa com todos os irmãos que se encontram no paraíso e numa relação com Deus. No livro do Apocalipse, nós lemos o seguinte, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E veja, diz o seguinte, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pense bem.
aqui está mostrando claramente que há vida consciente após a morte. Não é mesmo? Veja, o apóstolo Paulo continua ensinando a respeito disso. Ele diz que, enquanto neste corpo, estamos ausentes do Senhor, mas que após a morte, estaremos na sua presença. Lemos, veja, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É uma casa, hein? Não é um dormitório, hein? Em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, fala daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. E diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas que conversa é essa, viver e reinar com Cristo? Numa soneca danada, rapaz. Dentro de um dormitório gigantesco.